povo do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História do Recife. Olha que legal! E hoje, a partir de hoje, vocês vão contar com a minha presença. Olha aí que legal! Que bom estar aqui, né? E começando aqui essa caminhada de conhecimento para a gente expandir, né, nossos horizontes, certo? Só que eu nunca estou só, né? Eu tenho uma galera massa, uma turma show, top, que me acompanha, certo? Eu sou a professora Vanessa, né? Vocês já me conhecem aí da Escola Municipal para Aulas Digitais e estou aqui contando com a presença de Késia, fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para todos e todas. A gente tem uma galera massa da produção que dá um apoio bem legal para a gente, né? Dalila, Billy, um beijo para vocês. E comigo, na bancada aqui, para acompanhar o chat, para também bater um papo comigo, né? Para a gente conversar sobre o tema da aula de hoje, né? E sobre essa disciplina que é tão maravilhosa. Eu sou suspeita de falar sobre história, viu? Olha quem está comigo aí. Fala com os alunos. Bom dia, gente bonita do 7º ano, é uma satisfação, é um prazer estar com vocês aqui junto com a professora Vanessa e toda essa equipe massa que faz com que a TV Nova Nordeste, canal 21.4, 22.4, não é isso, Billy Paul? Billy Paul e Dalila ali na produção, gente, eu gosto sempre de falar porque é o pessoal que faz com que a gente chegue até vocês, né? Porque só a gente aqui não seria possível. Mas o mais importante é estarmos juntos, estarmos bem. Espero que vocês estejam bem, não é que Deus possa nos acalmar, nos proteger, nos aquecer. E, enquanto isso, a gente vai aqui contribuindo, né, para passar essa manhã mais alegre com vocês, trazendo um assunto interessante, um assunto diferente, de forma agradável, né, que é sobre história, geografia, sustentabilidade. Aqui a gente faz uma mistura, né, professora Vanessa? Fala de tudo um pouquinho, né? Exatamente, né? E hoje, na aula, né, o tema da nossa aula vai ser um tema super legal, né? A gente vai falar de um espaço que não só fala do nosso patrimônio, né, da nossa história ali, da nossa memória, não só é um lugar que retrata isso, né, resgata isso, como também é um lugar super agradável, viu, da gente ficar, né, da gente... como é que eu posso dizer, permanecer, né? Se sentir ali um pouco acolhido por aquele espaço. Mas já já eu falo o tema da nossa aula. Antes, eu quero dar alguns informes a vocês, certo? A gente tem um aplicativo, né? Vocês já devem estar sabendo, que é o aplicativo, olha aí, Billy já jogou no QR Code na sua telinha, é o aplicativo do Educa Recife, né, gente? Vocês podem baixar o aplicativo e interagir ao vivo com a gente, né? Tirar dúvidas, fazer comentários. É muito importante essa interação. É muito importante a gente construir esse conhecimento a partir do diálogo, certo? Bom, o recado foi dado, né? Isso, professor Giorgio, certo? E como diz o professor Gilson, né? O rostinho lindo, é só vitória. Vamos seguir para o tema da nossa aula hoje. Professora Vanessa, falar nisso, o professor Gilson, o rapaz do rostinho, ele tá com o mocotó inchado, viu? O mocotó inchado, a canela também inchada, não ia não. Aí seu José, que é o pai dele, mandou pergunta lá ao Matutinho se ele sabe o que é mocotó, né? Ele disse, Gilson, mocotó é o calcanhar ali, né? Né? Porque o nome certo eu não sei chamar, só chamo o nome errado, mocotó, canela, a batata da perna, né? Exato. Mas tem que amarrar uma fitinha vermelha, viu? Manda um abraço para a mãe dele também, vá, que tá assistindo. Exatamente, para Dona Cristina e seu José, viu? Que são aí acompanha, né, as nossas aulas e sempre está atento, né, nos assistindo. Então, um beijo para vocês. Já mandaram um recadinho para a gente aqui no chat. Olha aí, que bom. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos seguir aqui o tema da nossa aula, né? Hoje a gente vai trabalhar, vejam só, os parques e praças do Recife. Quem é que não gosta, hein? De ir num parque, numa praça, né? Ficar lá, ler um livro, escutar uma música ou se encontrar com os amigos,
certo? Ou às vezes ficar só de bobeira, olhando a paisagem, né? Quem passa por ali. Eu adoro um parque e uma praça, viu? E hoje a gente vai entender, certo? Que leva, né, ali naqueles espaços um pouco da nossa memória, um pouco da nossa história, ok? E a gente vai estudar um paisagista muito importante, né, que idealizou várias dessas praças e parques públicos da nossa cidade, da nossa queridíssima cidade. Mas vamos lá, vamos refletir aqui. Olhem só essa imagem. Você conhece esse lugar? E aí, professor Giorgio, o senhor conhece esse lugar aí? Professora Vanessa, se não me falha a memória, é o Parque 13 de Maio, é? Eita, exatamente. Eu conheci, sabe por quê? Porque lá no finalzinho, pode deixar lá, Billy Paul, a imagem, lá no finalzinho, aquele prédio ali era a Biblioteca Central, né? Do Parque 13 de Maio. Eu fui muito ali quando estudava, na época, né, a gente chamava de quinta série, sexta série, sétima série, né? A gente ia fazer trabalho de pesquisa nas bibliotecas. Isso, Então, eu ia também. muito. Eu estudei em duas escolas aqui do estado aqui. A primeira foi Trajano de Mendonça, lá em Jardim São Paulo, quando eu vim de Condado, né, em 79. Depois fui para a Escola Poeta Manuel Bandeira, aqui na Ilha do Leite, era chamada, né, Praça Miguel de Cervantes, né, que é um grande escritor espanhol, né, de Don Quixote, mas hoje mudou o nome para, me parece, Praça não sei o que, Filgueiras, né, que é o nome do pessoal ali da Fundação Altino Ventura. E também no Oliveira Lima, Escola Oliveira Lima, né, sempre no estado, né, estado, prefeitura, e a gente ia estudar na Biblioteca Central. E passava por esse parque, tinha os animais, tinha as araras, tinha os papagaios, tinha os macacos prego, né, tinha aí uns animaizinhos no parque, e tinha um brinquedo, né, que a gente também se divertia. Agora, Billy Paul, tinha um parque que hoje era na Jaqueira, professora, era chamado Fecim. Fecim, eu acho que os pais de vocês sabem, os avós sabem que parque era esse. Tinha um tobogã, Vanessa. Era muito massa, viu, o tobogã na Fecim. A gente saía tudo queimado, porque era fibra de vidro, né? Sim. A gente descia, a estopa ficava, a gente descia se arranhando, ficava tudo queimado. Não era bom demais, menino? Pense. Pois é, né, gente? Então, um lugar bastante conhecido da gente, né, que fica na área central ali do Recife, e é um lugar que é muito movimentado, né? Várias pessoas passam aí, fazem atividades físicas, né? Encontram seus amigos, né? Um ponto de encontro também. Muitas pessoas a gente passa ali, tá fazendo uma leitura, né? Então, é um lugar realmente conhecido, né, e bastante admirado por nós, certo? Recifenses, ok? Mas a gente vai entender que tem um senhor, né, que idealizou, né, que pensou nesse parque. Aí a gente sabe que também nesse parque tem esculturas de um grande artista nosso, que é Abelardo da Hora, né? Então tem várias esculturas que, quando a gente passa ali pelo parque, né, se a gente for visitar, caminhar ali por dentro do parque, a gente vai ver algumas esculturas. E a escultura de Abelardo da Hora. A gente depois vai ter um momento para conversar, né, sobre esse grande artista, que foi muito importante, né, para a nossa cidade. Okay? Uma esfinge ali, ó, no Parque 13 de Maio. Isso, exatamente. Né? Da mitologia grega e mitologia egípcia também fala um pouquinho da esfinge, né? Exato, são monumentos que retrata aí a história da nossa cidade também, né? Traz um pouco, né, da nossa identidade aqui local. Então vamos seguindo aqui. Olhem aí no slide. Quem já foi ao Parque 13 de Maio, né? A gente já começou aqui na nossa conversa, né, a dizer um pouquinho, né, que a gente gosta de ir, que muita gente passa. Quem, né, nunca passou ali no Parque 13 de Maio? É difícil você ver um recifense que nunca passou por lá, né? Sem contar, professora, que o Parque 13 de Maio é um parque central, né? Isso. Né? Hoje você tem ali a Faculdade de Direito, né? Você tem várias paradas de ônibus, né, que vêm de todo canto do Recife. E antigamente, Vanessa, tinha a feirinha. Né? Tinha uma feirinha típica aí, sexta, sábado, domingo, né? Que o pessoal atraía, né? O centro da cidade era movimentado, né? Na década de 70, 80, sim, até início dos anos 90. Depois disso, hoje o centro do Recife,
ele funciona mais durante o horário comercial e depois fica parecendo um deserto, né? Exato. É uma pena, mas é preciso talvez a gente resgatar aí esse movimento do centro da cidade, né? Isso. E a gente sabe, né, que na área central, assim, sempre tem, né, muita movimentação, porque muitas pessoas trabalham ali, né, estudam ali, então sempre tem uma movimentação, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo, né, da nossa vida moderna, corrida, de parar numa praça, num parque, né, parece que aos poucos está se perdendo esse hábito. E é importante a gente resgatar, porque a gente tem vários parques e praças. A gente sabe que alguns bastante desgastados, né? Estão em abandono ali, muitas coisas arruinadas, mas é importante, né, a gente pensar, refletir e ver, né, ter um olhar mais sensível para esses lugares, né? E ainda mais quando a gente está falando também um pouco, né, nessa questão de crise ambiental, né, as mudanças climáticas, a gente está precisando, né, de mais áreas verdes, né, mais árvores, a gente reflorestar. Por isso que é tão importante a gente pensar em áreas como parques, praças. Por quê, né? Porque a gente precisa diminuir essas ilhas de calor, vocês estudam isso na geografia, na sustentabilidade, que afeta tanto, né, essa questão aí do aquecimento global. Então a gente precisa de mais árvores, reflorestar nossas cidades, nossos espaços e não mais concreto, né? Porque tem concreto demais e está esquentando aí os nossos ambientes, ok? Então vejam lá, que praças ou parques da nossa cidade você conhece bem? Né, ou que você gosta mais de frequentar, ou é o que é mais perto da sua casa, né? Então, o Parque 13 de Maio eu adoro, viu? É um dos que eu gosto bastante. Tem a Praça de Casa Forte também, que é um espaço bem bonito, que tem também muitas árvores, né? Muitas espécies ali de plantas e tudo mais. Bom, mas vamos seguindo aqui, ó. Se você frequenta as praças e parques, o que você costuma fazer por lá, né? O que é que você costuma fazer? Será que é encontrar os colegas? Será que é um piquenique, né? Ou ficar lá só sossegado, deitar ali no gramado e ficar, né, de uma forma só para relaxar? Enfim, a gente pode fazer várias coisas dentro de um parque, né? Tem uma possibilidade muito grande de momentos ali de lazer, um passeio ou até se exercitar dentro de um parque ou de uma praça, ok? E aí, veja, vamos então conhecer, estudar algumas dessas praças, né, e parques do Recife, que é o objetivo dessa aula. E a gente vai entender, né, que teve projetos, né, idealizações para esses parques e praças, ok? Bom, então olha aí. Os parques e praças são esses espaços da história e da memória da nossa cidade, certo, professor Giorgio? Sempre quando a gente traz, né, essa importância aí, como a gente falou, né, que muitos desses ambientes têm obra de artes, tem esculturas, monumentos, né? E ali não chega de uma forma aleatória, né? Sim. Tem uma intenção, né? Uma intenção de resgatar a nossa identidade, de falar, reafirmar quem somos, né? De trazer um pouco da nossa origem. Então, por isso que esses espaços do qual a gente está abordando na aula de hoje, a gente, né, traz um pouquinho da gente, né? Um pouquinho dessa nossa cultura, da nossa identidade, ok? Bom, e aí, você já ouviu falar no paisagista Burle Marx? Burle Marx. Já. Já ouviu, professor? Já sim. E aí, será que tem alguém nos acompanhando no chat? Não, no chat foi só a pergunta de Dona Cristina e seu Antônio, né? Mandando um abraço. Sim. Mas não, Seu até José. agora. Seu José, seu Antônio, olha. A conexão foi perdida, mas vou coisa aqui. Mas tinha lá, Burle Marx, ele contribuiu muito, né? Acho que a maior parte das praças do Recife, né, foi pensada, projetada por Burle Marx. Né? Então é um cara que ele teve um pensamento muito à frente do seu tempo, assim como Oscar Niemeyer, né? Lúcio Costa. Aí você, quem são esses caras? Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, gente,
eles foram revolucionários na arquitetura, né? Porque eles foram os projetistas o que construíram Brasília, por exemplo, né? E a gente tem aqui, viu, aqui em Fortaleza, aqui em Recife, a gente tem construções projetadas, desenhadas por Oscar Niemeyer. E Burle Marx não fica atrás, né, porque existem muitos parques temáticos, né? Mas isso eu vou deixar com a senhora. Exatamente, né? Então, esse senhor, né, essa personalidade, Burle Marx, ele inovou, né, o paisagismo do nosso Brasil, né? Ele trouxe uma nova roupagem, uma nova cara para a paisagem, para o nosso cenário brasileiro, né? Ele quebra com todo aquela arquitetura, aquele paisagismo, né? Mais rígido, vamos dizer assim, né? E traz algo mais livre, mais solto, né? Então a gente vai entender e vai conhecer um pouquinho da história, né, dessa personalidade que foi tão importante, e ele idealizou vários parques e praças da nossa cidade. Hoje a gente vai conhecer algumas, certo? Então vamos lá, olha aí, Roberto Burle Marx. Ele nasceu, né, em 1904 e faleceu na década de 90, em 1994. Ok? Veja, ele foi um artista plástico, nascido em São Paulo, exerceu seu trabalho como pintor, desenhista, designer, escultor e cantor, mas foi como paisagista que recebeu o maior reconhecimento. Então, como paisagista, ele foi, né, que ganhou mais destaque, né? Foi onde se fortaleceu mais o trabalho dele, né? E ele vem com essa nova roupagem, né? Sem esse traçado rígido ali, né? Cartesiano, vamos dizer assim. E ele traz nos seus desenhos, né? Nos seus rabiscos ali, ele traz algo mais abstrato, né? E também ele tem uma missão, o seu legado, né? Durante o seu trabalho, as suas obras, de trazer a conscientização, né, para as pessoas da nossa origem, né? Ele traz muito essa questão do ser brasileiro, né? Essa questão de trazer, por exemplo, espécies nativas, né, dentro dos parques e das praças nossos, né? Quebrando aquela questão lá do estilo muito europeu, né? E trazendo mais para a nossa realidade, ok? E olha aí, veja, se liga nessa informação. No Recife, Burle Marx projetou 19 jardins. Tá vendo? Não, 19 jardins, entre isso. praças e parques. Exatamente, dos quais 14 são privados e 15 são públicos. Olha a quantidade de parques, né, que a gente tem aí, de jardins, né, entre parques e praças, públicos, que a gente tem acesso e nem sabe quem foi que idealizou, né? Quem projetou, quem comandou aí, né, uma reforma, uma construção desses parques, certo? Veja, mas vamos entender o que é paisagismo, né? Já que esse senhor aí, essa personalidade, Burle Marx, foi um paisagista e foi aí nesse tipo de atividade, né, nesse trabalho, que ele se destacou mais e deixou o seu legado, inclusive para a nossa cidade aqui do Recife. Veja, paisagismo é a técnica de planejar, projetar e preservar espaços livres, públicos ou privados, urbanos ou rurais, né? Olha aí, quando a gente fala em paisagismo, né, vem a ideia, né, é justamente desse projeto, dessas áreas aí, ao ar livre, e do qual, né, Burle Marx deixou o seu legado aqui na cidade do Recife, ok? E não só esses ambientes são realizados, né, nas áreas urbanas, como também nos espaços rurais, viu, professor Giorgio? Sim. Então, vamos lá. Bom, mas olha aí, e os paisagistas, né, ou paisagistas, projetam jardins e parques? Será, né? Projetam sim, né, gente? Vamos entender aqui. Vejam, para além do planejamento de praças e parques, o paisagismo contribui para a qualificação ou requalificação do espaço
proporcionando, sobretudo, mais áreas verdes. Olha aí, a gente estava falando, né, isso anteriormente, sobre a importância da gente ter espaços mais verdes, né, dentro das nossas cidades. A gente fala tanto aí, vocês já devem ter ouvido falar, né, nas suas aulas de ciências, geografia, sustentabilidade, sobre essa questão, né, do aquecimento global, as mudanças climáticas, o impacto, né, dos seres humanos diante desse processo de crescimento populacional, crescimento das áreas urbanas, que a gente está atingindo muito, né, essas nossas cidades, essas áreas urbanas, e que está trazendo, né, alguns desgastes ali para aquele ambiente, trazendo essas ilhas de calor. E se a gente for pensar, né, num ambiente mais em congruência, né, com a natureza, com o meio ambiente, a gente pode pensar nos parques e praças, né? Por isso que se fala tanto da importância da gente pensar uma cidade com mais áreas verdes. E aí, esses ambientes, eles têm esse objetivo, né, de trazer aí mais áreas verdes para o nosso espaço das áreas urbanas, certo? E olha aí, os projetos de Buller Max, né? E aí, essa praça aí também é bem conhecida, viu? A Praça do Derby. Agora é interessante. E esse monumento aí no centro da praça. Isso parece o Partenon de Atenas. Isso, né? um estilo clássico aí, né? Da cultura grega. E, assim, eu sei que é complicado, né? Mas você vê pelas colunas, né? Pelas colunas lá, existe um negócio chamado capitel. O capitel é a cabeça lá da coluna, lá em cima, né? Uhum. Então, na arquitetura grega, a gente tem o dórico, o coríntios, né? Aquele ali é um período, se veja, um período clássico da Grécia e arcaico, né, que é o período arcaico, né, dórico, que é bem rudimentar, que é aquela cabeça da coluna circular. Bem interessante o projeto, um projeto que mostra assim, os deuses gregos ali, ó, né, no centro da cidade, que tem curiosidades, né, professora, sobre a Praça do Derby? Exato. A gente vai ver algumas curiosidades aqui da Praça do Derby e eu mesmo, né, quando vou lá, vou visitar a Praça do Derby, eu fico assim, parece que eu vou para a Grécia, né? Na hora que eu vejo esses monumentos, né, que eu visualizo, né, essas esculturas, esse monumento aí, eu me já reporto para a Grécia. Agora, a senhora já reparou que existem duas partes, né, da Praça do Derby? Isso. A outra parte, lá do outro lado, ele tem um coreto, tinha o antigo lago onde tinha o peixe-boi, né, que nós chamávamos de Chico, e Chico era Chica. Exatamente. Né? Mas foi levado para o Ibama levou, né, tirou e levou hoje. Eu acho, nem sei se está vivo ainda, né? Eu acredito que não. Pois é, por um bom tempo existia aí um peixe-boi na Praça do Derby e é justamente mais um projeto, né, de Buller Max, certo? E aí esse estilo que vocês estão observando aí na imagem, né, desse monumento, essa obra aí, ela traz essa referência, né, de estilo da arquitetura da antiguidade, né, grego aí a arquitetura clássica, certo? Então vamos ver aqui, olha. Eita. Entre 1934 e 1937, Roberto Buller Max dirigiu o setor de parques e jardins da Secretaria de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, né? Ele foi uma figura muito importante, né? Durante esse período aí da década de 30, né? Dirigindo aí, coordenando esse setor aí de espaços, né? Como parques e praças, ok? E aí foi nesse momento também, né, gente, que ele idealizou muito desses ambientes. Vejam aí, se liguem nessa informação. Os projetos paisagísticos representam o interesse de aproximar o Recife dos grandes centros urbanos europeus, certo? Então, quando a gente fala, né, desses ambientes aí, tem esse intuito de trazer como essa obra de arte que a gente viu, né, da Praça do Derby. Por isso que eu digo, toda vez que eu passo ali pela Praça do Derby, quando eu vejo esse monumento, eu já me reporto e digo, poxa, parece que eu estou na Grécia, né? Você já vê ali aquelas esculturas fazendo essa referência. Então tem, né, essa intenção de trazer essa pegada aí, né, europeia, essa referência,
mas Burle Marx também colocou, né, um pouco da nossa cultura, e especialmente a questão das espécies, né, das plantas nativas aqui do nosso Brasil, né, da nossa flora. Bom, o derby, vejam só, o derby já era movimentado intensamente desde o final do século XIX, mas foi Burle Marx quem planejou a praça entre 1935 e 1937, certo? Na década de 30, foi ele que trouxe, né, fez uma reforma e ressignificou ali esse espaço. E antes, o que é que funcionava, hein, o derby? Será que você sabe, professor Giorgio, Olha, o que é que funcionava antes da Praça do Derby? Primeiro, deixa eu explicar, por exemplo, a palavra. A palavra em inglês, o derby, né, está associado a corridas de cavalo, tá? A corridas de cavalo. Então, quando se fala, não, o grande derby e tal, o que é? Corrida de cavalo. Então, aí você tinha um hipódromo na praça do derby. Então, no final do século XIX, em 1880, início para 1900. Então, tinha essa corrida de cavalo, que depois virou hipódromo, que tem um bairro do hipódromo, né? Isso. Que tem exatamente lá o local ainda de corrida de cavalo. Tinha objetivo. Mas antes era aí na Praça do Derby. Sem contar que o que a gente vê hoje, eu posso adiantar? Onde hoje é o comando, né, da Polícia Militar de Pernambuco, né? O quartel-general da Polícia Militar. Já foi muita coisa. Tinha um homem chamado Delmiro Gouveia. Ele foi importante na história porque ele foi quem construiu a primeira hidrelétrica lá em Paulo Afonso, né? Então ele era um grande visionário, empreendedor, né? Empreendedor. E aí naquele casarão imenso que é o quartel-general do Derby, né? A professora Carla andava muito a cavalo naquela época lá, em 1914, e aí era um mercado, era inicialmente a residência dele, né, de Delmiro Gouveia, e depois passou a ser também um mercado. Foi também um hotel. Então, olha, veja que tudo está se aproximando. Ó. Então, aquele prédio imenso, lindo, maravilhoso, do período neoclássico, né? E você tem o derby, onde tinha as corridas de cavalo, que era para a elite. Não é como o Clube Náutico Capibaribe, era um clube de regatas, né, de remo, não é? Mas... Pronto, exatamente, né? Então veja que já era movimentado desde muito tempo, né? E hoje a gente vê numa foto mais atual da Praça do Derby, é essa loucura aí, né? Continua movimentado, mais ainda, né? É um movimento de pessoas e abriga também, né, um terminal de ônibus, né? Então a gente sabe que passa vários ônibus aí para várias regiões da nossa cidade por esse ambiente. E muitas vezes a gente passa na correria e nem imagina o que foi a história ali da Praça do Derby, né? Daquele lugar. Vejam só, então veja, mas vocês sabiam, né, que antes da gente ter esse cenário que a gente vê hoje, né, da Praça do Derby, em 1888, havia sido implantado um hipódromo, como o professor Giorgio já adiantou para a gente, que funcionou até o século XIX, até o final do século XIX. E aí, em 1936, a praça sofre uma reforma que quem aí coordenou, né, foi o Burle Marx, e conserva-se o estilo clássico que a gente já viu na foto lá, né, da referência da arquitetura grega aí, né, clássica, como o orquidário e o coreto, né? Olha aí na tela. Cadê? Também, né, que é esse ambiente aí com uma coberta, onde fica no espaço ao ar livre, né, onde muitas vezes aconteciam festas, romarias. A retreta, né? É a retreta, você não sabe o que é isso não, né? Não. Retreta. E olha aí, e introduz espécies nativas da flora brasileira, como a gente também havia falado. Bom, agora chega a hora mais legal de todas, que é o desafio. Fica aí para vocês esse desafio. Por que é tão importante preservar parques urbanos e praças? Fica esse desafio para vocês refletirem com sua turma e seus professores. Se despede deles, Giorgio. Tchau, galera. Um grande abraço para vocês. Foi bom estar com vocês aqui, tá? Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo grande, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.